O trabalho apresentado a seguir trata-se do desenvolvimento e sintonia de um controlador proporcional integral em estratégia feedback para o problema de dois tanques em série. O artigo utilizado para a realização deste trabalho e fonte dos parâmetros de cada bloco está citado na referência. Conforme exigido no enunciado do trabalho, utilizou-se o aplicativo XCOS do software Scilab e o método de sintonia utilizado foi em malha fechada. Inicialmente, será montado o diagrama para depois fazer-se então o ajuste dos parâmetros de cada bloco. Assim sendo, damos início à montagem do diagrama. Insere-se o bloco STEP, que representará uma perturbação de grau no sistema. Adiciona-se o bloco CLR, que representará o sistema dos dois tanques. A seguir, coloca-se o bloco BigSum, que quando o diagrama estiver pronto, irá somar a influência da perturbação de grau e da corrente de reposição. A saída desse bloco representa a concentração final do sistema. Depois, inclui-se o bloco Clock, que registrará o tempo no qual a influência altera a concentração final. Para graficar a concentração final versus o tempo, insere-se o bloco Scope. Após, adiciona-se o bloco CLR, que representará o sensor que irá medir a concentração final do sistema. Na sequência, introduz-se outro bloco STEP para representar o set point. Em seguida, acrescenta-se o bloco Summation, que fará a diferença entre o sinal medido pelo sensor e o sinal do set point. Essa diferença será o erro. Depois, insere-se o bloco PID, que representará o controlador. A seguir, adiciona-se um bloco CLR, que representará a válvula manipulada pelo controlador. Por fim, coloca-se outro bloco CLR, que irá conter a função de transferência, que representará a influência da corrente de reposição no sistema. Ligando-se os pontos, obtém-se então o diagrama. Agora, faça o ajuste dos parâmetros em cada um dos blocos. No bloco STEP, o valor final é 8. No bloco CLR, o numerador é 1 e o denominador é 1 mais 5S, que multiplica 1 mais 3,33S. No bloco Scope, o Y mínimo é menos 5 e o Y máximo é 5. No bloco CLR do sensor, o numerador é 0,5 e o denominador é 1. No bloco STEP do set point, o valor final é 0,5. No bloco CLR da válvula, o numerador é 0,01 e o denominador é 1 mais 0,1S. No bloco CLR da corrente de reposição, o numerador é 333,33 e o denominador é 1 mais 5S, que multiplica 1 mais 3,33S. Após rearranjar os blocos para uma melhor visualização do diagrama, inicia-se a sintonia do controlador. Como a sintonia é em malha fechada, aumenta-se o valor do ganho até que obtenha-se uma resposta oscilatória de amplitude constante. A
resposta encontrada ainda não é satisfatória, portanto, faça uma nova tentativa. A resposta continua insatisfatória, portanto, uma nova tentativa. Ainda não obteve-se a resposta satisfatória, portanto, uma nova tentativa. Obtida-se a curva desejada, lê-se o período último, ou seja, o tempo entre cada oscilação. O valor encontrado para o período último nessa simulação foi de 2,9. Já o ganho último é aquele que faz a oscilação ficar com amplitude constante. Nessa simulação, o valor encontrado foi de 52,5. Após encontrar-se os valores do período último e do ganho último, faz-se a sintonia do controlador através dos três métodos escolhidos. Para o método de Ziegler-Nichols, o ganho do controlador é dado pelo ganho último divididos por 2,2. Neste caso, o valor encontrado foi de 23,86. Além disso, para esse método, a constante de tempo integral é dada pelo período último dividido por 1,2. Neste caso, o valor encontrado foi de 2,42. Após colocar-se esses valores no bloco do controlador, executa-se a simulação para a obtenção da curva de resposta. Dessa forma, essa foi a curva de resposta encontrada. Para o método de Tyreux-Leuben, o ganho do controlador é dado pelo ganho último dividido por 3,2. Neste caso, o valor encontrado foi de 16,41. Além disso, por esse método, a constante de tempo integral é dada pelo período último multiplicado por 2,2. Neste caso, o valor encontrado foi de 6,38. Após colocar esses valores no bloco do controlador, executa-se a simulação para a obtenção da curva de resposta. Dessa forma, essa foi a curva de resposta encontrada. Esse método apresentou um resultado inadequado, pois, como pode-se observar em sua curva de resposta, ele desestabiliza o sistema, ou seja, ele aumenta cada vez mais a oscilação das respostas, enquanto que o desejado seria que a oscilação diminuísse até atingir o set point. Para o método da média, o ganho do controlador é dado pela média entre os ganhos encontrados nos dois métodos anteriores. Neste caso, o valor encontrado foi de 20,14. Além disso, para esse método, será utilizada a constante de tempo integral encontrada pelo método de Ziegler-Nichols, através da qual obteve-se o melhor resultado. Dessa forma, essa foi a curva de resposta encontrada. Para o cálculo dos índices de desempenho, exportou-se os valores do absoluto do erro e do tempo para o Excel. Isso foi feito adicionando-se o bloco Towns e o bloco ABS. No bloco Towns, muda-se o nome da variável a ser gravada. A variável foi nomeada como saída. Para ilustrar o procedimento, usaremos como exemplo os valores obtidos com o método da média. Após conferir que o controlador estão os parâmetros do método da média, executa-se a simulação para que os valores do absoluto do erro e do tempo sejam gravados na variável saída. No console do Scilab, escrever saída.values.
Ao clicar na tecla Enter, aparecerão na tela os valores do absoluto do erro. A seguir, copia-se esses valores para o Excel. Novamente, no console do Scilab, escrever saída.time. Ao clicar na tecla Enter, aparecerão os valores do tempo. Da mesma forma que os valores do absoluto do erro, eles estão copiados para o Excel. No Excel, calcula-se os valores de erro ao quadrado, erro vezes o tempo e erro ao quadrado vezes o tempo. Fazendo-se esses cálculos para todas as linhas da planilha, calcula-se os índices de desempenho. Sendo o IAI o somatório do erro, sendo o ISE o somatório do erro ao quadrado, o ITAI o somatório do erro vezes o tempo e o ITSE o somatório do erro ao quadrado vezes o tempo. Para os outros métodos de sintonia, o procedimento é o mesmo que o descrito para o método da média. Montando-se uma tabela com todos os índices de desempenho para cada sintonia, pode-se observar que os menores valores de cada índice são do método da média, que é, portanto, considerada a melhor sintonia.